Estamos começando mais um De Leão Cast e sempre é muito especial. E é especial por causa dos nossos convidados e também por causa de vocês que já acompanham a gente aqui. Sejam muito bem-vindos, você que caiu de paraquedas nesse canal, não é um inscrito, aproveita, te inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixa um comentário que vai com certeza nortear aqui os nossos conteúdos futuros. No que diz respeito a esse conteúdo de hoje, está muito bom, porque a gente está recebendo aqui um psicanalista forense, alguém que tem um vasto conhecimento dentro dessa área da psicanálise, terapia, tem bastante experiência e, de repente, alguns dos assuntos que a gente vai abordar aqui seja talvez algo que você esteja precisando ouvir. Então, fique aí ligadinho com a gente, você que está no Instagram ao vivo, nós estamos recebendo aqui hoje o psicanalista forense, professor, Dr. Samuel Coutinho. Seja muito bem-vindo, professor, fique à vontade. Obrigado. É uma alegria recebê-lo. Alegria minha, pastor. E é um assunto que eu gosto sempre de estar falando. Obrigado pelo convite e estamos aí para responder aquilo que pudermos, né? Professor, há mais ou menos uns 6 anos atrás, acho que 6 ou um pouco mais, eu comecei a fazer psicologia. Trabalhava numa empresa, ganhava... Naquele tempo, o salário era R$850, eu ganhava 7 mil de salário por mês. Então, eu estava ganhando muito bem. Eu pensei, rapaz, eu vou fazer psicologia. E quando eu entrei para fazer psicologia, eu comecei a investigar a área e eu percebi que naquele tempo, psicologia não era vista com bons olhos. A área de terapia em si, eu falo psicologia porque é uma área mais abrangente, digamos assim. E eu comecei a me inteirar um pouquinho sobre isso, eu percebi que havia um grande preconceito com o pensamento de que, rapaz, essa área de psicologia, de psicanálise, não é muito necessário, meio que tinha aquela crença daquela época. Só que aí veio a pandemia e todo mundo passou a perceber que, de fato, a psicanálise, essa área terapêutica, ela é importantíssima para a vida humana, para a estabilidade do ser humano. Então, nesse nosso pontapé inicial, até mesmo antes do senhor se apresentar, como o senhor vê a importância da psicanálise para a sociedade? Não, pastor, o preconceito sempre existiu, né? Desde a fundação da psicanálise, depois veio a psicologia, que é um segmento da psicanálise. A psicanálise veio antes. Veio antes, né? Freud é o pai da psicanálise, um médico neurologista, ele desenvolveu a técnica psicanálise dentro de um consultório de medicina. E havia um seguidor de Freud, era um companheiro, um médico também, chamado Carl Gustav Jung. E os dois se desentenderam em alguns pontos lá e Carl Gustav Jung então criou a psicologia analítica. Então a psicanálise nasceu primeiro. Eu tenho assim, muito respeito pela psicologia, porque quando eu fazia teologia, eu estudei psicologia. Mas eu sempre fugia da psicologia porque a psicologia sempre tocava na minha ferida, eu era um jovem cheio de traumas, né, da infância, da adolescência, então a psicologia sempre vinha de encontro aquele ponto nevrálgico, né? Aquela dor que você tinha, não queria lembrar de certas coisas da infância. Então, quando falava de psicologia, eu corria de psicologia. Vi uma sessão no seminário uma vez de regressão de um psicólogo psicanalista e me assustei bastante, que ele era pastor, né? Fiquei bastante assustado porque ele começou a trazer pontos da infância. Eu falei, não quero lembrar da minha infância. Mas... você falou uma coisa importante, na pandemia se viu a importância tanto da psiquiatria como da psicologia e também da psicanálise. Por exemplo, na pandemia eu desenvolvi pânico, ansiedade e pânico. Né? Um psicanalista falar isso, mas foi sabendo tratar com o pânico, com a ansiedade, não precisei tomar medicamentos, nada. Foi a psicanálise que me conduziu a esse autocontrole. Mas a psicanálise, eu tinha preconceitos até precisar dela. Até precisar dela. Já começou na minha formação. Eu tive muita resistência, logo ter terminado minha graduação em teologia, me ofereceram 3 cursos: jornalismo, mediação de conflitos e psicanálise. Eu não quero saber desse negócio de psicanálise, psicologia, não quero saber disso. Mas como a bolsa era doada, né, a bolsa era ganhada, eu disse, vou fazer psicanálise.
E foi muito bom ter feito, porque ali eu me autoconheci. Até há poucos dias eu conversava com um pastor, ele falou, você é filho de crente, nasceu na igreja, foi para o seminário jovem, se formou pastor, foi pastor muitos anos, e você fala que você se encontrou na psicanálise. Eu acho estranho, ele diz assim, bom, na igreja eu conhecia muito Jesus, conhecia que ele morreu na cruz, conhecia que ele derramou seu sangue para nos salvar, toda aquela, todo dogma cristão do cristianismo, que Jesus é o Salvador, e que nós precisamos ter fé e confessar com a nossa boca, crer com o nosso coração, tudo bem, isso não tinha problema nenhum. Mas eu não me conhecia. Eu conhecia muito bem Jesus pelas escrituras, tá? Mas eu não me conhecia. Eu tinha certos comportamentos e certos transtornos que eu não sabia por que eu tinha aquilo. Então foi na psicanálise que eu identifiquei isso. Olha, esse comportamento teu é por causa disso, você teve uma fixação aqui nesse ponto, a sua formação psicossexual foi conflituosa, seu relacionamento com a religião foi conflituoso. Então a psicanálise mostrou Samuel por dentro. Um autoconhecimento. Isso. Então aí eu vi a importância de que as pessoas se autoconheçam e tratem dos seus traumas, porque de repente você está sofrendo uma coisa lá, não sabe que é relacionado àquilo que você passou na sua infância. Eu vi um colega pastor, se formou em teologia comigo, ele disse assim que traumas e conflitos, principalmente traumas, eles são atemporais. A qualquer momento eles podem explodir. Pode surgir. É uma questão de um gatilho. Então ele falou, isso é atemporal. Aquele trauma que você passou na infância, lá na sua infância, ele pode vir a se manifestar em transtornos aqui, em comportamentos, que a psicologia estuda, a psicanálise também, né? E eu acho interessante, né, uma frase do Rei Betega, do Frei Betega. Ele diz assim, existem crianças feridas dentro de adultos difíceis. E onde eu encontrei adultos difíceis foi na igreja, quando pastor. Será que é porque no âmbito da igreja tudo fica espiritualizado demais? Exatamente. E quando a Bíblia diz, né, que e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade não está necessariamente relacionado a esse âmbito espiritualizado da coisa, mas do âmbito do autoconhecimento baseado numa ciência, que no caso a psicanálise. Será que não é por isso? Essa espiritualização demais acaba impedindo que as pessoas naveguem por esse autoconhecimento. Pastor, para o senhor ter ideia, hoje já existe transtornos e neuroses religiosas, né? Alguém falou, você inventou isso, né? Alguém disse para mim esses dias, não foi eu que inventei. Quem escreveu a NOR, que é a neurose obsessiva religiosa, quem defendeu a tese foi uma filha de pastores americanos. Ela é doutora em psicologia por uma faculdade famosa nos Estados Unidos, e ela descobriu que tem pessoas que sofrem de neurose obsessiva religiosa. Como seria isso? A neurose obsessiva religiosa, eu consegui identificar alguns pontos, né? Por exemplo, minha mãe foi uma mulher muito religiosa, uma pessoa muito dedicada à religião, à igreja, só que ela ficou doente por causa disso. Porque é aquilo, eu preciso a qualquer custo fazer o meu ministério, eu preciso a qualquer custo estar na igreja, ou trabalhar para a igreja, ou fazer, deixando bem claro aqui que eu não estou fazendo apologia a não ir à igreja, a não trabalhar para nada disso. Mas assim, a coisa sai do controle, sai daquilo que é um ativismo, se torna um ativismo. E a pessoa passa a adoecer por causa daquilo. Entendi. Então eu tenho medo de não ir, vou para o inferno. Ou a pessoa só para quando vem instala-se uma doença, que aí ela fica impedida de fazer aquilo. Então a neurose obsessiva religiosa, ela traz certos transtornos de medo de Deus, medo da punição, medo do inferno, medo de não fazer, ou se eu não for hoje eu posso quebrar o pé na esquina ali, ou se eu não fizer isso, Deus vai ficar muito aborrecido comigo. Ou seja, aquela liberdade que se é prometida, na realidade ela não existe, na verdade é uma prisão. Exatamente. Então a gente percebemos assim, e agora, o que eu vou fazer? Lembro-me quando tive que parar com o ministério. Eu disse, o senhor era pastor? Fui pastor titular 15 anos. 15 anos. Depois, durante 15 a 20 anos, eu auxiliei outras comunidades, outros pastores. Havia um preconceito muito grande entre essa área terapêutica
eu pastoreio. Não havia? Bom, eu não peguei esse período, pastor, porque quando eu saí do ministério em 2011, 2012, eu já fui para psicanálise buscar uma profissão. Então eu não tive tempo de exercer a psicanálise na igreja. Não foi como um complemento Não. para o ministério? Não, foi ao contrário. Eu saí do ministério e eu tinha que buscar uma profissão. Então eu fui buscar na psicanálise, né? Da psicanálise também não fui muito para terapia, que aí entrei para a área forense, né? Área forense. Mas assim, trabalhei área na clínica. Criminal, no caso. Isso, Forense. peguei a área criminal. Mas a área terapêutica eu trabalhei um pouco, tenho muita experiência na área de mediação de conflitos familiares, conflitos de família dentro do contexto judicial, né? Mas eu sou apaixonado pela área de terapia por causa disso. Porque eu vejo pessoas que chegam no consultório do psicanalista, né? E eu atendo psicanalistas que atendem pessoas. E eles sempre me consultam. É porque o terapeuta, ele precisa também fazer terapia, né? Isso. Senão ele enlouquece. Exatamente. Com tanta questão, tantos problemas que ele absorve, né, dos seus clientes, né? E eu ouço muito essas histórias, como eu mentoro quem está começando na carreira. Então eu ouço muitas histórias. E eu atendi alguns casos que você vê traumas da infância, coisas assim que estão presentes ali na vida do ser. O cara está ali na igreja. Existem pastores que estão no ministério, tem problemas, tem traumas, entendeu? Então, assim, o que acontece? Dificilmente você vai se abrir com alguém para falar sobre isso. Você tem o receio. Eu dei palestra num encontro de pastores e toquei algumas feridas ali. E alguns pastores se tornaram meus alunos. Olha, eu estou precisando ser tratado, eu preciso me tratar nesse ponto, eu preciso saber sobre isso, porque despertou-se um interesse em saber o que é que tem dentro de mim, por que eu tenho essa reação, por que eu tenho esse comportamento. E quando você fala de ministério, é sério, porque você está lidando com pessoas. Sim, sim. Né? Eu falo que o tempo que fui pastor, fui muito imaturo. Eu não soube tratar com essas questões. Por isso que eu fui buscar na psicanálise um equilíbrio, uma condição, uma inteligência emocional, porque lidar com o ser humano... A psicanálise trabalha isso Exatamente. também. Exatamente. É muito difícil lidar com o ser humano. Se lidar com o ser humano, você tem... Eu não acho... Não, tenho certeza, porque quem já foi pode falar. Eu vejo os pastores assim, eu tenho muita empatia pelos pastores, porque eu vejo, senti na pele o que é cuidar de pessoas. Cada cabeça é uma sentença. Eu ouvi uma vez uma frase dizendo que cada pessoa é um universo. Acho que é a frase de uma música, né? Cada pessoa é um universo, ou seja, há tanta amplitude dentro do interior de uma pessoa, da mente, do coração, que é meio que impossível você cuidar daquela pessoa de fato se você estiver quebrado, se você estiver mal. E no caso, a psicanálise, ela dá esse suporte do autoconhecimento. Mas, como eu estava falando, hoje a psicanálise ela é bem vista por parte do pastorado, parte dessas pessoas que estão à frente de grupos religiosos. A resistência hoje é menor. Menor. Lá no início de formação teológica, nos anos 82, 83, o preconceito era grande. Quando falava de Freud, eu mesmo tinha uma ideia de Freud ruim. Quando eu estava estudando psicologia, eu vi muitos comentários como esse. Inclusive, acho que foi minha professora que comentou, ela disse, olha, a psicologia está entre as profissões que vão se tornar obsoletas. Eu ouvi de uma das minhas professoras. Eu não sei bem o que ela ensinava, assim, mas ela falou, a teologia... A psicologia é uma das profissões que se tornará obsoleta. E hoje a gente percebe que se tem uma coisa longe de se tornar obsoleta, é a psicanálise, é a área terapêutica da coisa. Porque é o que um robô não tem como fazer. Nós estamos vivendo o século, o que eu vou te falar? Há poucos dias eu conversava com um psicanalista muito experiente, muito mais experiente que eu. Inclusive é um dos nossos consultores. Então. Dr. Francisco Antunes. Ele é o analista dos nossos alunos. E eu achei interessante, num café, ele pontuar algumas coisas. Ele disse assim, olha,
tanto psicólogos como psicanalistas, psiquiatras também, mas o psicólogo e o psicanalista que estão mais ali próximos, nós estamos trabalhando em prol do bem comum. Sim. Então, não pode haver esses ciúmes ou essa perseguição, esse preconceito de uma ciência com a outra, né? De uma matéria com a outra, por exemplo, psicologia e psicanálise, porque nós estamos lutando pelo bem comum, que é a recuperação do ser humano, restauração do ser humano. Qual é a principal diferença, professor, da psicologia e da psicanálise? Porque você pode muito bem estudar psicologia e depois de formado, 5 anos e tal, você, não, mas eu quero a abordagem psicanalítica. Você pode muito bem fazer isso. Mas qual é a diferença? Por que surge essa ciumeira toda? Então, quando me fizeram muito essa pergunta, eu fui pesquisar muito para responder, né? Quando nasceu a psicanálise, ela é oriunda da medicina. Sim. Né? Veio da questão da... Freud era um médico? Ele era médico neurologista. O primeiro contato de Freud foi na França, com um médico chamado Jean-Martin Charcot, que era um hipnólogo. Ele era um médico neurologista, mas ele usava a hipnose. O Freud abraçou essa técnica, a hipnose. Ele foi fazer estágio ali nesse hospício. Estima-se lá em 5.000 pessoas com problemas mentais, e a maior parte eram mulheres. O Freud, ele abraçou a hipnose, mas depois ele viu que era uma medida paliativa. Ele disse, eu preciso me aprofundar mais. Até na próxima aula agora vocês vão estudar sobre isso. Construção dos casos clínicos. Para quem não sabe, o professor Samuel Coutinho, ele é meu professor de psicanálise. Prazer tê-lo como aluno. O prazer é meu. Mais que um professor, um amigo. E o Freud, ele, nos casos clínicos dele, dentro do consultório de medicina, ele começou a investigar as histórias dos pacientes. Porque na verbalização ele começou a identificar. Esse tem problema com o pai, com a mãe, com a infância, com o trauma disso, daquilo outro. E ele então começou a entender, dentro do seu consultório, nas suas pesquisas, ele inventou esse método da investigação psíquica, porque ele trazia o paciente para ele falar dos seus transtornos, dos seus incômodos, do que sentia, e ele foi então anotando tudo isso, construindo aqueles casos clínicos, e ele foi identificando, que é o que o psicanalista faz até hoje. Então, até ali não existia psicologia. Existia a técnica psicanalítica de investigação do psiquismo, porque os problemas presentes eram neurológicos. Né? Os problemas na clínica de neurologia de Freud eram problemas neurológicos. Logo, Carl Gustav Jung, que eu tenho assim, um apreço, muito respeito, pelas descobertas dele também. Ele tem a participação dele nesse contexto, quando ele cria a psicologia analítica, ele diz assim, precisamos estudar mais. Ele achou que Freud ficou muito... Ele se ateu àquilo ali, disse, olha, isso aqui precisa ser mais estudado. E naquela época não havia essa tecnologia que existe hoje. A ciência ainda era precária. Né? Mas o interessante, que eu sempre falo na pesquisa que eu fiz, sobre Carl Gustav Jung, é que Jung era um homem religioso, ele foi filho de sacerdote, ele tinha um pouco de espiritualidade, e o Freud tinha uma experiência com o judaísmo muito ruim. E ele, assim... Ele era judeu, né? Ele tinha uma experiência ruim com o judaísmo, né? Mas o que acontece? Freud, então, nesse contexto, ele se ateve mais à ciência. Ele quis que a psicanálise fosse puramente ciência. E não tivesse nenhuma interferência de nada. Nem de viés religioso, isso. Viés esse místico, né? Existe hoje essa mescla, essa psicanálise híbrida, né, com psicanálise espiritualizada, psicanálise cristã, nada contra. Mas assim, quando se fala de psicanálise, ela é puramente psicanálise. Isso não compromete a essência da psicanálise? Então, quando você parte do ponto de que agora eu vou divergir de alguém... Num ponto de vista científico, o Carl Gustav Jung cria a psicologia analítica, que é mais extensa. A psicologia ela tem várias matérias, ela vai procurar estudar várias pesquisas científicas na área de comportamento humano, o behaviorismo, o humanismo, a psicologia humanística. Então, a psicologia ela é extensa porque ela estuda vários
várias ciências dentro do psiquismo. A psicanálise não, ela é puramente psicanálise. Ela vai tratar com o psiquismo, vai tratar com o id, com o inconsciente do ser humano, com os traumas da infância, com os transtornos. Então a psicanálise ela tem uma linha definida. Tanto que os psicólogos, mesmo que terminem as suas graduações, eles partem para várias terapias. A logoterapia, que é muito falada ainda no contexto da psicologia. Mas os psicólogos, alguns já estão indo para a psicanálise. Eu tenho amigos psicólogos que estão indo para a psicanálise. Estão indo para a psicanálise. Entendeu? Então é uma questão de agregar, nós precisamos agregar. Né? Se foi provado que aquela técnica ela trouxe um benefício durante todos esses 100 anos de história, então vamos usar essa técnica para ajudar as pessoas que sofrem, porque é o bem comum que nós estamos falando. É a restauração de alguém que está sofrendo, de alguém que está ferido emocionalmente, de alguém que está em conflito consigo mesmo, com o mundo, com a humanidade. Então, a psicanálise e a psicologia busca o resgate dessa pessoa, desse ser. A partir de uma análise do subconsciente da pessoa, daquilo que tá reprimido. Como acontece numa sessão, é sessão que chama? Isso, sessão de análise. Numa sessão de análise, por exemplo, um cliente entrou a primeira vez, o senhor é o analista, como é que funciona? Ele só fala ou... Bom, primeiro ele chegou porque ele quis, né? Eu não vou psicanalista se eu não quiser. Eu estou indo lá porque eu sei que alguma coisa está errada comigo, né? Eu lembro quando minha mãe falava, às vezes a gente usava de atitudes rebeldes. Ela falava, você está precisando ir para analista, você está precisando fazer análise, você está precisando ir para um psicólogo, né? Sabe o que eu percebo hoje? Que antes tinha assim, meu dentista, meu médico, e parava por aí. E quando falava de, olha, você tem que ter uma terapia, ter um terapeuta, aí tinha logo aquele pensamento, não sou doido. Né? Já é considerado como louco. Isso. Só que hoje eu percebo muito assim, não, meu terapeuta, meu dentista, meu médico, meio que ficou algo que faz parte do cotidiano agora. Mas voltando à pergunta, como é que acontece? Bom, quando você se propõe a fazer uma análise, é uma coisa muito importante. A análise é coisa fantástica, pastor, porque na análise você vai ter o start, né? Aquele como o off, né? Você vai ligar aquele botão que estava desligado. O setting analítico, que é o espaço analítico, ele é um espaço sigiloso entre o analista e o analisado, né? O analisando. Esse analisando, ele vai passar por uma entrevista preliminar. Vai ser preenchida uma ficha de anamnese. Uma das coisas que eu acho importante, porque quando você fala o nome do pai, nome da mãe, você coloca lá, usa psicotrópicos, usa drogas, álcool, o que você usa, quais transtornos você tem, se já foi internado, já fez terapia, psicólogo, psiquiatra, já tomou medicamento, ele começa a fazer uma anamnese do paciente. Então, chamamos de entrevista preliminar. E aí na entrevista, a gente faz algumas perguntas chaves. Você já identificou o seu paciente ali? Aí a primeira pergunta, o que o trouxe aqui? Eu estou tendo alguns problemas. Estou tendo, sempre a fala é essa, né? Tá bom, quer falar sobre isso? Você nunca deve dar a sugestão do que ele deve falar. Entendi. Entendeu? Que o paciente, você quer falar sobre o quê? Você não pode induzi-lo. Não, você quer falar sobre o quê? Então, sente aqui e vamos conversar. Na entrevista preliminar, a gente, cara a cara, olho a olho, a gente ouve o paciente, mas tem o divã. O divã é quando o paciente aceitou ir para a terapia. Esse preliminar não é a terapia, provavelmente. Não, quando ele aceitou ir para a terapia, ele senta no divã. O que nós vamos falar hoje? Sobre a sua... Fale o que você quiser, do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. E sempre a infância é o ponto de partida, né? Então, a infância, como é que foi assim? Então, me fale sobre a sua infância. O analista sempre tem que estar atento para anotar os pontos, para ele identificar os conflitos. Como foi seu relacionamento com o pai, com a mãe? Isso, a terapia psicanalítica já é a verbalização do paciente. Ele já está no processo de tratamento. Quando você acessa o inconsciente do paciente, ali estão coisas guardadas, que precisam ser deslocadas. Nesse deslocamento, nesse movimento
do inconsciente já é o processo de cura, porque aquilo ali está guardado. E quando o paciente ele não se lembra exatamente do que está no subconsciente, aí vai da habilidade do analista de perceber, Sim. que tem o xiste, né? Não dito, aquelas... Isso que eu te expliquei agora há pouco, né? Que quando alguns fazem regressão, né? Outros colocam hipnose para a pessoa lembrar, usam uma técnica da hipnose. Mas assim, na maior parte dos casos, o paciente vai se lembrar de algumas coisas à medida que você vai indagando ele. Eu tive um sonho, por exemplo, os sonhos é a base da interpretação do inconsciente. Sim. O cara tem muitos sonhos, muitos pesadelos, aí ele vê figuras, e o que essa figura te lembra? Olha, eu acho que essa figura é meu pai. Aí você já abriu o inconsciente da pessoa para dizer qual foi o relacionamento que você teve com seu pai. Olha, eu vejo no meu sonho muito uma mulher assim, e quem que te faz lembrar o que te remete a essa pessoa? Ah, minha mãe. Então você começa identificar que nos sonhos, que são, né, manifestações inconscientes, você começa a identificar que aquela pessoa tem algumas coisas guardadas ali, que são figuras daquilo que ele sofreu na infância, pai, mãe, um trauma de abuso, por exemplo, que é mais grave, um acidente, como aconteceu em vários casos que a gente atendeu. Então, assim, é uma técnica que você vai abrindo o inconsciente, né, do seu paciente, e ele vai falando, vai verbalizando. Então, ele já sai dali com uma sensação de que, ao falar... Esse é o caminho. É bíblico isso, né? Que quando a gente confessa as nossas culpas, a gente, né, sente um deixa, alívio. Né? Depois que deixa, alcança a misericórdia. Essa é a questão, né, que eu falo, da fala. Quando eu falo, aí vem a empatia do analista. Eu vou confessar para o senhor, pastor, vem a transferência e a contra-transferência. Ele está transferindo para você e depois tem a sua contra-transferência. Como que você vai encarar? Eu confesso para você, numa sessão de análise, eu já chorei com o paciente. Mas o senhor pode demonstrar emoções? Tem que tomar cuidado. Mas eu já tive que sair lá fora para chorar. Já passei a noite sem dormir, impressionado com a história. Com o que ouviu. Já por isso que tem que fazer análise, senão você... Porque você recebe, né, do paciente toda aquela carga emocional, aquela transferência. Então você tem que estar muito atento. Porque é energia, isso aí é energia, né? Teve sessão de análise que eu saí lá fora, pedi eu tenho que terminar essa consulta aqui, e fui lá fora, me deu ansiedade e pânico pela história, porque a psicanálise é a cura pelo amor. O amor que a gente fala aí é a empatia pelo sofrimento do outro. Então, quando o outro abre o coração, né, teve uma aluna minha que contou a história sofrida dela, muito sofrida. E eu senti toda aquela situação dela, aquela história de catástrofe, de tragédia da família. Aquilo me incomodou muito. Então, eu tive que fazer alguma coisa no sentido de o que eu vou fazer para me livrar desse sentimento, né? Aí você tem que conversar com outro analista, colega. Foi aí onde porque é muita carga emocional que vem para cima de você. É porque a pessoa tem muita gente reprimida, né? Isso. Porque muitas das nossas questões, eu acho que a gente não ousa contar para ninguém. Primeiro porque não tem um preparo ali para ouvir, né? E dar uma direção, algo assim. Mas vamos voltar na parte do sonho, que eu acho essa parte muito interessante, sobre elaboração onírica, né? Que os sonhos, né, tem essa elaboração onírica que passa... Qual é a barreira da mielina? Os sonhos oníricos, eles têm base no que você passou da infância, são memórias da infância, são coisas do presente. Por exemplo, vai ser muito comum numa reunião dessa aqui, numa entrevista dessa, à noite, eu sonhar com aquilo, ou eu, no meu inconsciente, trazer aquilo. É o resto diurno. Isso. Agora, quando você fala de sonhos oníricos, os sonhos oníricos, por exemplo, eu vi no sonho, há poucos dias, uma aluna falou, olha, eu sonhei com cobras, com várias cobras enroladas e tal. Ela disse, será que alguém vai me picar? Fosse lá na minha terra, o que é que vai dar no bicho? Aí eu disse para ela, ó, isso aí são seus medos. Quando você fala de cobra, você fala dos seus medos.
São coisas que estão no seu inconsciente que você... existe um mecanismo chamado mecanismo de defesa lá no seu inconsciente. Quando você está sonhando, você desligou-se do mundo real e você passou para o mundo irreal, fantasia, sonho onírico. Então, cada figura daquela representa uma situação, uma pessoa, um trauma que você passou na infância. É uma figura daquilo que... Me lembro uma vez, lendo um livro, que a menina disse assim, brigou com a mãe durante o dia, e ela disse assim para a mãe: eu odeio você, queria que você morresse. Ficou com raiva da mãe num conflito que teve com a mãe durante o dia. Quando é à noite, ela sonhou que estava no enterro da mãe e viu o caixão da mãe num sonho. Aquilo pesou a consciência dela. No outro dia ela saiu lá e disse: mãe, sonhei que a senhora tinha morrido, me perdoe, eu desejei que a senhora morresse quando brigamos ontem. Então, assim, houve uma transferência para o inconsciente de uma figura, naquele momento de catexia, né, negativa, porque na catexia você tem uma força psíquica de amor muito grande para uma pessoa ou de uma repulsa muito grande pela pessoa. Então aquilo foi para o inconsciente e aquilo se manifestou no sonho como um sonho onírico, como um simbolismo daquilo. Então você sempre no sonho está representando algo que você passou na infância. Por exemplo, eu sonhava muito com uma pessoa nos sonhos e eu não sabia identificar quem era aquela pessoa. Durante muitos anos eu sofri aquilo. Sonhava que eu estava matando uma pessoa, pastor. Poxa. E eu acordava assim com a sensação de que alguém tinha morrido. Será que eu matei alguém, pelo menos? Foi uma sensação muito ruim. A minha analista disse assim: olha, o que isso te remete? Sua infância, sua adolescência? Eu me lembrei de um trauma lá no passado com uma pessoa, aquela pessoa no sonho representava aquela pessoa que eu tive problema lá na adolescência. Isso me torturava todas as noites, eu trazia para o inconsciente a figura dessa pessoa. Então, enquanto não tratou-se daquele trauma no inconsciente, aí eu passei a não sonhar mais. Então, agora eu já estou liberto desse personagem, porque os sonhos tem o princípio da profecia também. Igual José do Egito sonhou, Deus falou com ele em sonhos, era uma premonição do que ia acontecer. Esse fator espiritual. Isso. Né? Mas os sonhos são experiências, né, no mundo psíquico, na infância, na adolescência, no presente, e que você se manifesta ali, criando, a sua própria mente cria aquele personagem. Professor, todas as experiências que a gente vive, elas vão para o subconsciente? Por exemplo, eu teve hoje o meu dia, eu passei, eu vi o carro, essas informações todas, elas ficam armazenadas ali no meu inconsciente, ou só se eu sofrer um impacto ali, tipo assim, estou dirigindo, bati o carro, aí, então aquelas informações, por ter havido um impacto, vai para o subconsciente, ou tudo que eu entro em contato, de alguma forma, vai para o subconsciente? A mente é fantástica, pastor. Só que eu há muito tempo venho pesquisando, eu estou fazendo neuropsicanálise agora, que é uma matéria que, inclusive, estou ministrando para vocês lá. Quer dizer, vai ser ministrado, né? Sim. Tem uma turma que já está estudando. O nosso cérebro, nós temos o sistema límbico. Sim. O sistema límbico, ele tem o coração do cérebro. Nós temos lá a glândula pineal, nós temos lá o giro cingulado, nós temos o lobo frontal, por exemplo. Temos uma região no cérebro, descobri isso há pouco tempo agora, chama lobo occipital, que fica aqui na nuca, né? Ele comanda os sentidos, os olhos. Sim. Quando você afeta aquela região, você afeta os sentidos, se afeta a visão. Sim. Então, cada elemento do sistema límbico dentro do cérebro, ele tem uma função. Esses elementos, ou esses componentes que eu falo que estão ligados ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central é que manda informações ali para o corpo todo. Né? Dentro desse sistema límbico existe 60 quilômetros de vias neurais se comunicando. Como que essas vias se comunicam? Como que elas transmitem informações, memórias, através dos neurotransmissores. Neurotransmissores. Né? Dopamina, serotonina, aquelas químicas. Quando falta isso, aí vem o esquecimento, a questão da memória.
quando a pessoa vai chegando na minha idade, assim, 61, aí costuma esquecer mais. Você põe a caneta, você esquece, você põe o celular, já não sei onde está. Lá em casa é assim, às vezes eu perco o celular e falo para a esposa, liga aí que eu preciso achar meu celular aqui dentro de casa. Já estou esquecendo, por quê? O seu sistema límbico já está comprometido, faltando aqueles neurotransmissores para que você tenha memória boa, para que você tenha resposta motora, né, eficiente. E aí é onde vem as doenças, né, que vem o Alzheimer, vem o Parkinson, tudo nesse sistema nervoso central ali, onde o sistema límbico. Então eu falo que o cérebro é mais importante que tudo no corpo. E nessa questão dos neurotransmissores, todas essas informações que você colhe é igual a uma máquina fotográfica. Elas vão ficar armazenadas. De repente você consegue acessar aquele arquivo, como é um computador. Aí vem a pergunta, como que eu vou acessar isso? Tem pessoas que, por exemplo, tive uma experiência negativa com alguém há 10, 15 anos atrás. Você nunca mais viu aquela pessoa, aconteceu comigo. Eu estou andando no calçadão de Londrina e vejo aquela pessoa. Aquilo é um gatilho. Tem aquela questão, professor, por exemplo, de a gente bater o olho em alguém e não vai com a cara. Eu bati o olho de uma pessoa, não foi com a cara, não gostei, mesmo que eu nem conheça a pessoa, se a gente nem trocou meio dedo de conversa, mas já não foi com a cara. Por que isso acontece? Tem a ver com o subconsciente? Nós temos uma coisa chamada intuição. Intuição, até não usamos a intuição na linguagem jurídica e judicial. É sexto sentido? Você vai entender por quê. Quando você usa a intuição na linguagem investigativa, que é a área que eu atuo, a perícia, a investigação, eu não posso dizer para o juiz lá, a minha intuição é que ali estava acontecendo um crime, ou não existe intuição ali. Na perícia, na investigação, fatos, prova, são provas, eu preciso provar, eu preciso trazer, eu observo, eu descrevo, eu observo, interpreto e descrevo. Aí eu tenho que ter a prova, uma imagem, eu tenho que ter a escrita, a fala, eu tenho que ter uma prova. Porque senão eu estou condenando uma pessoa, né, inocente. Posso estar condenando inocente, posso estar absolvendo um culpado também. Mas quando nós olhamos para uma pessoa, nós temos uma coisa chamada subjetividade. É uma intuição que todos nós temos. E tem gente que tem menos ou tem mais. Tem gente que não está nem aí, não quer nem saber quem é você, que cor que você veste de roupa. São pessoas muito desligadas do contexto de sociabilidade. Tem gente que é antissocial, ele não quer saber onde você mora. Eu convivo com vizinhos ali que não falam bom dia para mim. Aí, pouco tempo, um vizinho disse assim, nossa, fiquei sabendo que você era fulano de tal. Você não parece. Sua aparência não é de quem tem certa importância, né? Porque é um julgamento subjetivo que nós fazemos. No nosso inconsciente. Quando você vê alguém, você tem uma subjetividade. De onde vem a subjetividade? É aquilo que a mãe falava, olha, o cara que veste sapato vermelho não é boa coisa. O cara que veste roupa xadrez é isso, é aquilo. Então de certa forma, tem a ver com alguma coisa lá no subconsciente. Isso, você criou uma subjetividade que vem da cultura, a maneira como você foi criado, maneira como você vê o mundo, maneira como você vê as pessoas, preconceitos, ou conceitos pré-estabelecidos, né, preconcebidos. Minha esposa, por exemplo, se a gente estiver em algum lugar e duas pessoas vindo de moto, ela entra em pânico. Porque a gente veio de um estado onde duas pessoas de moto era igual lá, assalto. Então, é o conceito preconcebido. Agora, não vamos desprezar que... por exemplo, eu falo isso enquanto psicanalista, no contexto psicanalítico, né? A gente conhece a pessoa pelo comportamento, pelo olhar, você consegue identificar a fala. Então, existe uma certa... Você identifica alguma coisa na pessoa com más intenções. Não falo que é a malandragem da vida. Podemos dizer que na linguagem chula seria a malandragem da vida. Mas é a intuição da sua experiência de vida, com quem você lidou, o contexto que você conviveu. Então você tem aquela intuição, aquela que a gente chama a presença de espírito, né? Pode acontecer. Aí chama de energia. Aquela energia não é muito boa. Uma vez eu ouvi uma explicação.
Olha, de você olhar uma pessoa e não focar na cara automaticamente. Aí eu vi uma explicação mais ou menos assim. Isso pode ter acontecido, você não foi com a cara da pessoa, porque alguém com esses trajes, trejeito, com esses traços, pode ser que na tua infância, ou quando você era um bebê ainda, te maltratou, fez uma coisa para ti, e isso tá no teu subconsciente. Então, quando você viu uma pessoa com os mesmos traços dessa pessoa que te maltratou, viu uma explicação mais assim. O teu subconsciente, ele entra em ação, te colocando em posição de defesa, e por isso você não vai com a cara da pessoa. É um gatilho, né? É um gatilho. Eu digo, Sempre eu falo acho isso. que até faz sentido, não sei. É complexo, né? Esse Voltando no sonho, que eu quero falar um pouco sobre a psicanálise forense. Tá. Eu tive um amigo que ele tinha sonhos assim, isso quase toda noite, mais de 2 vezes por noite. Ele até passou a pensar que era espiritual. Não era sonho, na verdade, era pesadelo. Uhum. Mas não é aquele pesadelo que tu vê qualquer coisa, tu não vê nada. Tu se deita e de repente fica imóvel. E de repente começa a tremer na cama violentamente, mas com a cabeça consciente, porém sem domínio do corpo. Uhum. Esse meu amigo, ele até conseguia abrir os olhos um pouco, ele via o teto do quarto, mas não via ninguém. Mas ele estava imóvel na cama. Uhum. E isso acontecia a primeira vez, aí ele parava e depois voltava de novo e acontecia de novo. Só parava quando ele se ajoelhava e orava. Se ajoelhava, orava, mesmo que ele nem falasse coisa com coisa na oração, mas aí voltava e ia embora. Isso pode ser explicado dentro da psicanálise ou isso é um fator espiritual puro e simples? Não, cientificamente, há poucos dias minha filha me deu uma definição disso. Que a minha esposa, ela tem alguns pesadelos. E eu um dia perguntei para ela, ela já está na 2ª faculdade dela, estuda muito, lê muito, até mais do que eu. Eu disse, pai, isso aí vem do estresse, vem do dia a dia. Até existem algumas teorias que eu não vou afirmar, mas do espírito do sonho, né, que vem para te sufocar. Eu já tive sonhos assim que quando você quer acordar e você não consegue. Eu, por exemplo, quando eu estou num sonho, eu tenho essa experiência. Quando eu estou dentro de um sonho, um contexto de violência, de alguém me perseguindo, alguém querendo me matar, atirar e me esfaquear, aquela coisa toda, eu já acordo logo. Eu não quero ficar no sonho lá lutando. Então, quando que não é um sonho, né? Esses dias eu sonhei lá com uma situação, um sujeito me perseguindo, né, um grupo de pessoas armadas me perseguindo e me encurralaram. E aí eu fiquei ali encurralado, aí vieram pra cima de mim assim, eu disse assim, eu vou acordar, não vou ficar nesse sonho aqui não. Sabia que era sonho. Aí você tá dominando o sonho, porque aí na Sim. psicanálise a gente fala do domínio do sonho, né? Mas há pessoas que eles não conseguem acordar daquele estado traumático do sonho, do pesadelo. E eles querem sair daquela situação e não conseguem. Então, tem tudo a ver com o estresse. E tem pessoas que isso já é um transtorno que vem durante o sono e é necessário que você faça terapia. É muito necessário que você faça. As pessoas que sofrem disso, eu aconselho a fazer terapia. Porque você tem que encarar o sonho como algo irreal. E tem gente que ele leva a sério, ele acha que as pessoas que sonham, olha, fulano... sonhei com fulano que estava falando isso e ia fazer isso. Olha, cuidado que o vizinho aí tá de olho, vai te fazer mal. Sonhei com um acidente de trânsito. Cuidado que sonhei que você está morrendo, que você estava morrendo num acidente de trânsito. Então, assim, as pessoas levam muito a sério a questão do sonho, né? Biblicamente falando, quem tem um sonho, conta o sonho como sonho. Pensa que é uma revelação, é um aviso. Mas o transtorno no sonho é um transtorno que precisa ser tratado, porque tem pessoa que sofre muito ali durante o sonho, né? Pesadelos, e grita, e tem gente que é sonâmbulo, sai, anda na casa. Então, é um transtorno que precisa ser tratado. Faz sentido essa explicação que a sua filha, não foi? Isso. Que sua filha lhe deu, porque geralmente acontece com esse meu amigo, esse pesadelo, quando ele está muito cansado. Exatamente. Quando passou um dia estressante, ou quando
ou quando foi dormir muito fora de hora, aí dá esse pesadelo. Não vê nada, não ouve nada, não sente nada, mas ele acorda mentalmente falando, mas o corpo está dormindo e começa a sacudir na cama. Uma vez, eu achei muito engraçado, a esposa dele já sabe, então ela acorda ele. Amor, eu ela faço acorda. a mesma coisa. Aí ela pega, acorda. Aí uma vez, ele estava dormindo e ele tremeu. Aí a esposa levantou, amor, acorda. Aí ele acordou. Só que ele acordou e continuou dormindo, ficou lúcido. Aí ele falou, vou já pregar uma peça na mulher, né? Aí ele começou a tremer. Por ele mesmo, só para pregar a peça. Aí ela pegou e, não, acorda. Aí ele tremeu mais forte na cama, quebrando tudo, assim, tremendo muito forte. Ela deu um salto da cama. Meu Deus, o que é isso? Meu Jesus! Mas acontece. Que isso, meu Deus do céu? Aí ele não aguentou, começou a rir. E é perigoso acordar também, viu, pastor? Acordar a pessoa assim de forma brusca é muito perigoso. Não, mas é assim, na hora a pessoa tá lúcida, sabe o que tá acontecendo, sabe que é um sonho, sabe que tá na cama, sabe de tudo, só que não consegue acordar e não tá com o controle do corpo. O corpo tá tremendo. É muito estranho. Professor, esses dias, acho que foi ontem, eu vi um vídeo que me deixou extasiado. Um garotinho que entrou, você deve ter visto, que entrou numa fazenda onde tinha alguns coelhos, porco da Índia, e ele matou, se eu não me engano, uns 25, se eu não me engano, coelho, porco da Índia, com requinte de crueldade, dando pontapé, chute, quebrando o pescoço, etc. Como o senhor, como um psicanalista, como o senhor faz uma análise disso numa criança tão novinha? É um psicopata júnior? Há alguma psicopatia muito violenta nesse garoto? Boa pergunta, hein, pastor? Essa foi boa. Eu até fui criticado ontem de ter falado. Foi um psicólogo falar lá, num dos programas, não sei qual programa da TV lá. Foi falar. Ele disse assim, não, essa criança não é psicopata. Eu volto a falar, acho que não foi para a sua turma, mas uma outra turma, sobre o filme Precisamos Conversar sobre Kevin. Sim, não, foi minha turma. Sua turma. E achei interessante que nas pesquisas dos especialistas, dos psiquiatras, o Kevin não era um psicopata. Ele se desenvolveu, né, motivado pela rejeição da mãe, pelas surras que ele tomou da mãe, pelas coisas que ele sofreu na infância. O ambiente e o contexto que ele viveu, ele então formou-se um psicopata naquele contexto e acabou fazendo o que fez. Mas um psicopata pode nascer psicopata? Não, isso aí está se divergindo muito nesse aspecto. Porque tem alguns cientistas que falam que o psicopata nasce com anomalia no cérebro e tal. Lombroso, que era o pai da criminologia, ele fala isso, que quem tem o cérebro uma anomalia da esquerda para a direita, o lobo frontal maior, o lobo occipital menor, aquela coisa toda. Que essa teoria já evoluiu. Então, existe divergências, discussões entre que não se nasce psicopata. O psicopata se forma. Ele é desenvolvido. Pelo ambiente? Pelo ambiente. Ele viu alguém... Por exemplo, eu tratei de um caso, há pouco tempo, de um funcionário público, um agente da segurança pública. Ele matou a família da namorada e veio a pergunta, eu trabalhei nesse caso, e perguntaram por que ele não matou ela? Porque ele queria fazê-la sofrer. Então, ele preferiu matar o pai, o filho e o avô, e atirar na colega, porque o que ele queria é que ela sofresse. Foi o que o rapaz lá do filme, Kevin, ele falou, quero que a minha mãe sofra, que ela veja. Então, o psicopata, ele quer que o outro sofra. Então, ele não vai matar o outro. Ele vai fazer tudo para que o outro sofra. Então, ele vai matar alguém que você ama, que é ligado a você,
Ele vai torturar seus cachorros, seus gatos, seus animais. Então, aquele menino ali, ele tem algum problema no contexto familiar. Ele está reproduzindo alguma coisa que ele está sofrendo lá. Aí eu já vi que ele não mora com os pais, não sei se tem pais, ele mora com o avô. Então, como eu não tenho muita informação sobre... Informação que ele, um psicólogo falou ontem, que ele não é psicopata, que ele teria algum problema, tanto que foram entrevistá-lo lá, acho que o Conselho Tutelar foi falar com ele. Você não tem remorso? Você não viu o que você fez? Não, para mim não tem empatia. Mas já dá para dar um diagnóstico tão Sim, preciso desse? sim. Ele não é um psicopata? Então, Não seria caso de estudar um pouquinho mais esse caso? Então, os traços dele, aí vem a seguinte questão. Podemos falar que ele tem uma anomalia no cérebro? Podemos afirmar. Mas ele tem alguma anomalia psíquica. Algum problema grave Isso, tem, né? algum trauma, algum abuso, alguma coisa que ele sofreu ali. É porque tudo bem você matar um bichinho ali, tá correndo ali, pegou uma pedra, matou. Mas você matar 25... Sequência, né? E com requinte de crueldade, você sentiu prazer naquilo. Não tem como você matar 25 coelhinhos, porquinho da Índia, dando bicuda, pontapé, e não sentir nenhum tipo de prazer num negócio desse. Pastor, na minha formação de perito, nos casos que eu estudei, nos casos que eu atendi, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos muito isso. Crianças que torturam animais, esfaqueiam animais, queimam gatos, matam cachorro, aqueles meninos de 9, 10 anos, 12, só que lá a lei pune a criança, né? Lá aqui não pode. Na minha formação, eu vejo alguém que já está se desenvolvendo para psicopatia. Para psicopatia. Entendeu? E agora, todos os casos precisam ser muito estudados, analisados, precisa ser verbalizado. Essa criança precisa ser analisada, precisa ser diagnosticada, precisa ser examinada para saber por que fez isso, o que te levou a isso. Tem um filme, até de terror o filme, acho que é Halloween o nome do filme, uma coisa assim, que o protagonista lá, na infância dele, né, ele violentava, matava passarinho, matava gato com requinte de crueldade, matando mesmo. E depois se desenvolveu, e foi claro que nós estamos falando de cinema aqui, mas a arte imita a vida, né? Com certeza. Então, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Como você analisa o comportamento humano no contexto criminal? Assim, existe técnicas para você identificar assim, um psicopata, um criminoso? A gente só consegue detectar um criminoso depois que ele já cometeu o crime, né? Mas numa análise, por exemplo, eu vi um filme, Lie to Me, o nome do filme. É o que não minta para mim, né? E não minto para mim. Que ele vai conversar, ele tá numa faculdade, ele tá dando uma palestra e, de repente, o aluno chama ele e desafia ele. Tipo assim, um aluno queria dizer algumas mentiras para ele e ele teria que dizer que era verdade ou não. E detalhe, ele consegue mentir e o professor lá não consegue descobrir. Ele diz, rapaz, esse cara é psicopata. E foram atrás, e ele era psicopata, era ele que matava dentro da faculdade lá. Tem como você receber alguém na sua clínica, você está conversando, e você começa a olhar, rapaz, esse cara tem traços de psicopatia. Dá para fazer isso? É possível, é possível. Tem que ter muito tato do analista. Eu tratei de um caso há poucos meses, né? Já tem meses aí. Da cabeleireira que o companheiro matou. Ele enganou durante 6 meses. Eu entrevistei a mãe, entrevistei as irmãs, não entrevistei ele. Ele foi outro psiquiatra lá que entrevistou. Eu fui o segundo perito da causa ali. O que nós chegamos à conclusão? Ele teve uma formação conflituosa com a mãe rejeitou ele, e ele casou-se, entrou na bebida, no alcoolismo, na droga, e acabou com o casamento. Foi para esse outro relacionamento. Nesse relacionamento, ele teve conflito com essa companheira e ela disse, eu vou te deixar, porque eu não estou aguentando mais. Ele, durante 2 a 3 dias, ele premeditou como que ele ia matá-la. Premeditou. A mãe disse, não acreditei que ele ia fazer isso. Aí, uma menina que nós ouvimos o testemunho dela, ela falou assim,
Eu já tinha visto nos olhos dele Que e no ele... comportamento dele, uma menina que não era psicanalista. Ela falou para mim, lá na entrevista, lá no fórum, ela disse assim, eu vi nos olhos dele, no comportamento dele, olha, homem que faz isso, você pode escrever, olha, a mulher tem uma intuição maior, não sei quais experiências que ela teve com homens. Será que é porque elas são mais sensitivas? Elas têm uma intuição bem melhor do que a nossa. O que acontece? E tudo que a menina falou, olha, cuidado, esse cara pode te dar problema e tal. E aconteceu. Então, agora vamos falar do analista. Não é difícil você identificar, para nós que somos da área da perícia criminal, só que tem uma coisa, tem psicopata que é muito inteligente. Eu convivi com uma pessoa há 38 anos. Não fazia ideia. Da noite para o dia descobrimos coisas terríveis. Aí foi pedido para fazer a vida pregressa dessa pessoa. Fiquei horrorizado. Ela era uma psicopata. Desde criança. E 38 anos... Eu convivi 38 anos ali. Eu percebia alguma coisa, mas devido a ele saber, amigo, sabia o que a gente fazia, ele escondia muito bem isso das pessoas. Uma coisa que eu vejo vou falar de filme. Uma coisa que eu vejo em perfis de psicopata que os filmes geralmente revelam, geralmente eles são muito organizados. Isso se sustenta na vida real? Muito inteligente. Acabei de fazer um curso, pastor, do FBI agora, chamado Criminal Profiling, que eu falei do maníaco do parque. Muitos são até perfeccionistas. Você nem faz ideia. De repente você está conversando com um, você está convivendo com alguém na família, no trabalho, na faculdade, e olha, eu vou arriscar dizer, eu sei que tem gente que acha ruim quando eu falo isso, até mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja. Está ali um líder psicopata, um membro da igreja psicopata. Quando Estou falando que eu tenho experiência, já atendi vários casos. E quando falamos de psicopata, não falamos apenas de alguém que comete crimes de matar e tudo, mas crimes. Por exemplo, recentemente, um professor de escola bíblica dominical lá em Curitiba, se eu não me engano, foi preso por questões de pedofilia. É muito comum. Alguém sobre qualquer suspeita, né? Até então. Então, eu acho que isso abrange também dentro desse fator psicopatia, né, que está ali na mente humana. Mas eu tenho curiosidade com uma coisa, professor. Não tem algo que possa ser dado para pessoas comuns como um sinal de alerta? Ó, se alguém tiver com esse perfil aqui, fique esperto, porque... Tem uma frase... Não me lembro quem é o autor, mas eu uso muito ela. Ela diz assim: dentro de cada ser humano que eu e você conhecemos, tem outro ser humano que a gente não conhece. Dentro de cada ser humano que eu e você conhecemos, existe outro ser humano que nós não conhecemos. Por quê? Dentro de nós, no inconsciente, eu sempre falo nas minhas aulas, ela é uma matéria inicial. Então eu falo, o inconsciente ele é caótico, desorganizado e perigoso, o inconsciente, o id. Hoje eu atuo na área de trânsito, comportamento de trânsito, sou perito de trânsito. É uma das modalidades que eu atuo. Você viu como que você muda quando você está no trânsito? Quando o cara te fecha, você desperta dentro de você um ser que você não sabe que está lá. Depois eles perguntam, como eu pude agir assim? Exatamente. O trânsito é onde a pulsão do id, no id nós temos pulsão de vida e pulsão de morte. Nós temos dois animais ali dentro do id. É o racional e o irracional. Vai no campo de futebol para você ver. O cara se mata por causa do time dele. Nós estudamos o comportamento das torcidas. Tá? As torcidas de times de futebol, que eu não vou citar, que senão eu vou apanhar dos caras. Mas é muito comum. Aí eu ficava observando assim, o que leva um ser humano que não ganha um centavo, o jogador ganha milhões, ele vai lá, arrebenta a cabeça do cara do outro time e vai preso, porque lá em Curitiba já tem delegacia, eu trabalhei 4 anos lá, né? Lá tem a delegacia do torcedor, o cara brigou na porta do estádio, ele vai para essa delegacia. Chega lá, cadê o advogado? Tem que pagar fiança. Aí eu vi a mãe de um deles lá entrar.
E agora? Eu vou ter que trabalhar para pagar advogado. O que você foi fazer lá? Você não ganha um centavo. Aí o cara gasta com advogado por causa de uma briga da camiseta do time, sabe? Aí eu falei, eu preciso estudar. O que esse cara... Por que esse cara faz isso? Diz que quando você nasce, você tem uma coisa chamada estado primitivo. A criança, ela não tem noção do certo e errado. É você que tem que dizer isso para ela. Estabelecer. Né? Exatamente. Aí você tem um estado selvagem, que é o estado primitivo, que está no inconsciente. E tem aquela formação psíquica, civilização. Você vive numa civilização. Então você tem a educação para ser civilizado. Você não pode fazer isso, você não pode passar o vermelho. Quando você vê motoqueiro, isso aqui for motoqueiro, me desculpa, tá? Passar no vermelho, inconsciente. É um estado de animalidade, é um estado de primitividade, que o prazer é infringir as leis. Se é o proibido aí que você quer... Ele quer infringir as leis. Né? O psicopata, ele tem prazer em infringir as leis. Eu só diria que... Aí a gente vai dar uma misturada um pouco, a gente tá caminhando para o final, mas a gente já vai deixar agendado outra vez, que eu quero ouvir mais sobre a psicopatia. Mas só diria que todo ser humano, se ele tem ele traz esse potencial para o mal, todo ser humano, independentemente da etnia e tal, porque se trazer esse potencial para o mal, aí incorre naquilo que a Bíblia fala, né? A gente pode pegar um pouco da Bíblia, de que todo mundo nasceu condenado. Todo mundo carrega essa maldade que é tão avessa à luz, tão avessa a Deus. Né? Teria como a gente encaixar isso? Vamos lá. Bom, como eu vim da teologia, fui pastor, então eu tenho que falar daquilo que a Bíblia diz. Eu levei muitos anos para entender, quando Paulo fala que nós devemos crucificar nossas paixões. Daí eu entendi o que são as paixões. É o que está no ID. É os pulsões de desejo, de prazer. Paulo diz que a gente tem que matar isso. É o homem primitivo, tanto que ele fala as paixões da carne, ele fala o velho homem, os velhos comportamentos, o homem selvagem, o homem não civilizado. É esse homem que o apóstolo Paulo está falando. Né? Que ele precisa morrer. Você precisa ter a inteligência emocional, você precisa ter... Entra aí, pastor, a questão da educação dos pais, os limites, os nãos. Eu atendi um caso que a juíza leu o relatório que nós fizemos e disse: eu já entendia desse cidadão. Ele não teve um pai para dizer para ele que isso não podia ser feito. Isso aqui é não. Então o cara não teve limites. Aí entra a religião, que é muito importante. A religião é um freio moral. Você, enquanto cristão, você tem o dever de zelar daquilo que você vestiu, da camisa que você vestiu. Você é de Cristo, você anda como ele andou. Tem os princípios. Isso. Assim, né? Então a religião ajuda nessa formação do ser. Essa formação de cidadão. A igreja. Por isso que quando alguém na igreja faz coisa errada na rua, você não é coisa de cristão. Então, se não houver, pastor, professor, esses princípios para frear essas pulsões humanas, qualquer pessoa teria poderia descambar para essa questão de crimes. Isso. Você vê a geração de hoje, quando você vai... Eu trabalhei com adolescentes infratores. Quando você vai chegar com a lei para eles, aí fala o adolescente em conflito com a lei, ele fala: não dá nada não, mano. Não dá nada não. Porque o pai não pode falar mais não. A mãe não pode mais falar não. Essa semana eu vi não estou justificando isso aí não. Estou fazendo apologia aqui a que se corrija uma criança adolescente espancando. Isso aí é crime. Né? Mas assim, eu assisti uma matéria que eu vi o casal bateram no menino lá, deixaram marcas de chicote nas costas do menino. Para mim é tortura. Sim. Mas assim, esse castigo... porque se fez algo que... Pai não pode mais falar nada hoje. Você não pode mais chamar a atenção de uma criança adolescente. Que o vizinho já liga para o conselho tutelar dizendo que o vizinho aqui está torturando o filho. Está maltratando. Entendeu? Então, assim,
essa liberdade que se deu a essa geração de hoje não pode falar não, não pode frear o erro, o pai não pode corrigir o filho. O que acontece? Eles crescem achando que tudo pode ser feito, que eu posso fazer tudo, que eu posso ir ali e fazer, posso comprar uma moto com 16 anos, não ter carteira e andar por aí se eu quiser. Eu posso passar no vermelho, eu posso fazer o que quiser, tirar o escapamento, fazer barulho, perturbar o vizinho. Então, assim, é uma questão que já começa ali. Aí, esse cidadão, eu sempre falo, esse dia eu falei, somente a religião vai conseguir frear ele. Dá para ele um certo ensino de que aquilo não é coisa de cidadão, não digo nem que é de cristão, muito menos ainda, né? De cristão, muito menos. Então, assim, quando você percebe que a formação da criança e adolescente hoje, ela está comprometida porque os pais não estão mais com aquela autoridade de dizer isso não pode. Será que não é porque o Estado está se metendo muito na educação dos filhos e tolhindo muito a autoridade que o pai tem sobre a sua própria família, os pais, no caso? A autoridade, eu converso muito com policiais, com promotores, que é o contexto que eu vivo ali. Há poucos dias, estou atendendo um caso e eu fui chamar a atenção do delegado de adolescente. Ele disse assim, eu não posso fazer nada porque a lei não me permite. Daí esse não dá nada não, mano, ele já sabe. Eles já estão ali, já sabe que a lei está de alguma forma protegendo. Exatamente. E é um perigo quando você vai vai fazer uma intervenção num adolescente que está em conflito com a lei, ele vira para você e diz assim, você não pode fazer isso. Eu vi a polícia abordar uns meninos lá que estavam fazendo barulho lá naqueles rolezinhos esses dias. E o policial parece que excedeu lá na pancada, né? E o menino falou, eu vou lá dar queixa desse policial. Quando que na minha geração você viu uma viatura virar na esquina, você morria de medo. Você estava todo certinho. Agora o moleque fala que vai enfrentar a polícia, todo dia você está vendo o adolescente e não adolescente também enfrentando a polícia. Isso é complicado. Então, assim, a sociedade é que sofre, porque a autoridade não é que ela não quer fazer, ela não tem como fazer porque as leis... Eu posso ir até aqui, eu vejo os juízes, promotores falando, olha, eu posso ir até aqui. Daqui para frente eu não posso. Então o problema nosso é a legislação, é quem está criando as leis. Por exemplo, agora, sim, fizeram uma boa coisa. Estão dando 40 anos de cadeia para quem matar uma mulher. Feminicídio, isso, né? Então assim, melhorou, não sei quanto que vai reduzir de morte agora, devido a essa lei. Por quê? Viu-se que a coisa estava desenfreada. Não, eu vou ficar lá 5, 6 anos. Então, olha, é hediondo o crime, é grave, você vai pagar com 40 anos. 40 anos, a vida inteira. Então, é assim, hoje vivemos um momento delicado. Aí ontem veio a crítica. Esse menino lá nos Estados Unidos já estava morto, se fosse lá... O menino que matou os animais aí. Mas hoje o promotor já quer saber quem é que falou isso lá no podcast, ou falou lá nas redes, lá na TV aberta. Tinha que matar. Agora, o cara que deu a opinião dele lá vai responder um processo. Porque ele disse que aquele menino esse menino tem que ter uma retaliação maior da lei. Aonde que no Brasil existe uma lei que vai retaliar uma criança? Não existe. Se ele tivesse matado um ser humano, a retaliação seria bem pouca, né? Então é delicado. Ele tem quantos anos aquele menino? 12 anos? 9 anos. 9 anos, meu Deus. De onde é que ele tirou tanta crueldade? Você é de filmes, de televisão? Pode ser. Pode ser, porque influencia demais, né? Pode ser. O filme, enfim. Pessoal, eu vou lhe fazer uma outra área que o senhor trabalha muito, é o feminicídio. A gente vai voltar aqui para falar só sobre feminicídio. Beleza. Mas eu estou com uma pergunta aqui, eu queria perguntar para o senhor. Existem padrões psicológicos comuns em pessoas que cometem crime? Padrões, as pessoas que... Tanto na área do feminicídio, existem padrões psicológicos nas pessoas? Existe. Por exemplo, é o que eu falei agora há pouco para você. Quando comete-se o crime contra a mulher, nos casos que eu atendi, eu posso falar, nós vamos estudar, como eu sou da área de criminologia e psicanálise forense, então faz-se o estudo criminológico, tanto da vítima como do autor. No estudo criminológico, nós vamos buscar o histórico daquele agente que cometeu aquele crime. Aí nós vamos mostrar aqui, dentro do estudo criminológico, que o perfil dele
de criminoso ali, de agressor de mulheres. Veio de uma má formação que ele teve ali é um fenômeno psíquico que se manifestou nas fases psicossexuais da criança, na formação, sofreu um abuso, na fase oral, na fase anal, na fase da latência, na fase da puberdade, ele sofreu, o pai espancou, a mãe o rejeitou, esse último caso que atendemos, a mãe rejeitou o filho, e ele teve problemas de relacionamento com as companheiras a vida toda. Toda companheira que ele arrumou, ele batia, ele ameaçava. Então, o padrão de comportamento psicológico que você fala, que eu costumo dizer psíquico, é da formação psíquica do agente. Mas todo mundo, por exemplo, vamos lá, que espanca as suas companheiras, passaram por esses mesmos problemas no decorrer da sua infância ou não? Existe aquela teoria de que é questão cultural. Né? Não estou aqui, me perdoem, não estou criticando gente de Nordeste, nem de Norte, nem de Sul, nem nada. Você ouve muito falar em regiões que diz assim, aqui, mulher traiu, ela morre. O cara deu de cima da mulher do outro, ele vai morrer, porque aqui na nossa região, aqui, cabra, a gente trata assim. Então é questão cultural. É o cara que não quer levar chifre, não aceita ser corno. E antigamente eu vi um professor dizendo esses dias, antigamente quando uma mulher traía o marido matava o amante. Agora o marido mata a mulher. Olha só que mudança, né? Lá, 50, 60 anos atrás, o marido pegava a mulher do tele, não tem aquela de que vamos apedrejar a mulher, não. É outro caso, né? Que a Bíblia fala ali, é uma queima de arquivo, né? Todo mundo que queria apedrejar a mulher tinha dormido com ela. Agora a oportunidade de apedrejar aqui. Essa é boa, hein? Aí, todo mundo queria. Não, agora é a oportunidade que a gente tem para apagar os vestígios aqui. Ela pode colocar a boca no mundo, vai dar para todo mundo. Não, mas aí um professor, um cara muito capaz, ele disse assim, olha, antigamente você percebeu que a mulher traía o marido, o marido matava o amante, agora o marido mata a mulher. Eu vejo que quando eu falo do psicopata inteligente para o crime, nesses casos que eu atendi, quando o cara verbalizou lá, o agente público, né? Ele diz assim, eu não queria matá-la, porque se eu matasse eu ia acabar com o sofrimento dela. Eu queria matar os que ela ama, para que ela sofresse. Então, a ideia do psicopata, eu mato, só que o dele foi considerado sociopatia grave, né? Qual é a diferença da psicopatia para a sociopatia? Então, a sociopatia, não vamos dizer que ela é igual, mas assim, por exemplo, uma pessoa que tem surtos psicóticos, igual o filme Psicose, ele criou um mundo interno e ele coloca esse mundo no externo. Ele cria aquele cenário externo. Eu ouvi vozes, ele dizia assim no laudo pro perito, né? Eu ouvi vozes e aí a voz dizia, mata ele. Tá? Aí o cara faz aquele planejamento, toma remédios fortíssimos, né? Para problemas que ele tem de transtornos psiquiátricos e tal. O remédio interferiu, que nem aquele sujeito que tomou o chá lá do Santo Daime e matou todo mundo. Ele disse que ouviu vozes. E as vozes diziam, mata, que isso é profano, aquela coisa toda. Então, o surtos psicótico, o psicótico é uma coisa. E o psicopata é outro. O psicopata já é... Psicótico é o sociopata. É o sociopata, aquele cara que ele não tem... A convivência dele com o outro já é uma convivência deformada no sentido dele entender o mundo do outro. O psicopata não. O psicopata ele é inteligente, ele sabe onde ele vai, ele sabe onde é o fraco da pessoa, os psicopatas são extremamente elegantes, sedutores, e as mulheres gamam, né? Gama na farda do cara lá, bonitão no Facebook, vai ver o cara não é nada daquilo, aí vai lá, põe dinheiro na conta do cara. Ufa, eu tô do lado de dois aqui que não tem a menor qualidade para ser o... A câmera não vira pra cá. A câmera não vira para aí, mas a gente tem dois assistentes aqui que Então, não tem a menor condições de ser...
Então, o Eu psicopata... posso fazer uma pergunta? Pode. Manda ver. Eu vi uma reportagem dizendo que o teste para identificar um psicopata, por exemplo, é tentar identificar como é que o cérebro dele trabalha diante de cenas de terror, execução, cenas que não passaria... Isso aí é possível identificar? Sim, a tecnologia ela avançou muito. Por exemplo, antigamente se tinha uma teoria de Lombroso, que é o pai da criminologia, que certas pessoas nasceram com anomalia no cérebro. Cabeça muito chata, pescoço não sei o quê, era a anatomia do cérebro. Só que essa teoria ela já evoluiu, né? Hoje tem os exames, né, de computação gráfica do cérebro, que aí eles conseguem identificar. O cérebro mudou de cor, está mais cinzento, menos amarelado, um pouco mais alaranjado. A parte do psicopata, onde o lobo frontal ali, o nosso é assim. Tem aquelas transmissões que eu falo dos neurotransmissores, da questão da empatia, os sentimentos. O psicopata ele tem isso aqui totalmente... Ele não consegue fazer aquela... Não. A parte da empatia aqui, ó. A parte da empatia, das emoções, do sentimento, ele não tem. Entendeu? É totalmente anômalo. Então pode-se dizer que o processo de psicopatia também tem um fator neurológico envolvido. Assim. Sim, hoje nessa evolução do estudo do cérebro, né, das computações gráficas, já se provou que as anomalias do cérebro, alguns neurônios que não funcionam, partes da emoção ali que não funcionam, afeta o julgamento. Né? A pessoa não tem empatia com o outro. E ele tem certos impulsos de que ele tem que ver o outro sofrer para ele sentir prazer. Para ele sentir que eu preciso arrancar o dinheiro dele ali hoje. Para mim ficar feliz. Né? Um masoquismo. Isso. Só para a gente fechar, professor, eu estava lembrando, você estava falando de emoções. Eu vi uma vez um caso de um psicopata que estava sendo julgado e depois várias pessoas lá que tiveram vítimas na família e tudo, estavam falando no julgamento. E teve um senhor que ele veio falar, diante de toda a dor que ele estava enfrentando, ele liberou perdão para o psicopata. Acho que você já viu. Um caso bem famoso. Já vi. Tinha um pastor falando, isso, né? Ele diz, olha, eu te perdoo. Foi apenas naquele momento... Que ele que despertou o sentimento. Isso, que aí ele chorou. Que despertou os sentimentos. Só naquele caso. Os demais, ele não... Ele falou uma coisa importante ali, até não respondi toda a pergunta dele. Quando você perguntou da questão dos cenários de crime, hoje os psicólogos forenses, os psicólogos criminais, como eu trabalhei ali no estado de São Paulo, eu convivi muito com esse pessoal ali, porque ali tem muito presídio, e quando o cara vai sair, quando o preso vai sair para a liberdade assistida, tem um exame criminológico. Tem um psicólogo do sistema penal, ele tem que saber, tem que entrevistar, passar para o juiz se aquele sujeito pode sair para a sociedade. Se ele pode sair para conviver. Porque ele pode ser risco para a sociedade. E os caras, eles burlam esse teste. Então, o psicopata hoje, com essa tecnologia, essa evolução da criminalística, da criminologia, você consegue aplicar alguns testes. E eu já vi uma psicóloga que deu aula para mim de perfil criminal. Ela disse assim, eu faço análise, testes com os criminosos, eu consigo saber se ele tem, respondendo a sua pergunta, se ele tem empatia por certas coisas ou não. O que você faria numa situação dessa? Né? Quer dizer, não. Olha, fulano morreu e aconteceu isso. E no curso ela fazia certas perguntas pra gente em relação... Nossa, você fica impressionado quando vê alguém decepando a cabeça do outro. Ou uma cena que o outro morreu, falou assim, isso existe, essa psicopatia existe. Dentro da psicologia a gente consegue identificar as atitudes, comportamento, o que o criminoso responde aos testes. Então o psicólogo forense hoje ele consegue. Psicanalista. Ele consegue identificar se o cara é psicopata ou não. Mas tem uns que burlam o sistema. Eles conseguem, você não vê, todo dia você está vendo crime na rua. O cara foi lá, chorou pro juiz, o psicólogo forense, o jurídico lá, o criminal, né?
falou para o juiz que a pessoa estava recuperada, a pessoa sai e vai e reincide novamente. Vai lá, comete crime, mata o outro, rouba celular, mata por causa do celular, tudo por causa disso. Existe o cara consegue enganar o sistema. Está saindo um monte de criminoso aí e cometendo crime, voltando e cometendo crimes. O senhor, como psicanalista forense, o senhor trabalha na questão de liberações de presos? Não, graças a Deus não. É porque é complicado, né? A minha área, assim, quando existe um problema... canetada para eles ficarem lá. Não, eu tenho receio nessa parte, porque depois eu vou ser cobrado. Né? Eu vou ser cobrado. Até mesmo a consciência, você liberou alguém ali e a pessoa saiu e cometeu crimes, meu Deus. Pastor, até um ano atrás eu fazia isso. Quando eu trabalhei, fui perito ali no estado de São Paulo, 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Então eu trabalhei nas defensivas para fazer revisão criminal. Mas eu trabalhei em poucos casos. Logo eu já me dei conta que aquilo ali não é minha praia. Tá, eu estou ajudando a colocar na sociedade um sujeito que vai reincidir. E vai ser risco para a sociedade. E talvez risco até para o senhor, porque você vai fazer a análise ali e de repente ele não sair, ele vai ficar sabendo que foi a sua análise que o bloqueou. Pessoal, a nossa hora já foi, já tem uns 20 minutos que a nossa hora já foi, mas eu queria lhe agradecer demais. E para quem não sabe, o professor Samuel Coutinho, ele tem um instituto psicanalítico. Fale um pouco do seu instituto e como a gente pode lhe encontrar. De repente alguém está vendo a gente aqui e está pensando, uau, quero ser psicanalista. E pronto, tem um professor aqui com o instituto. Como é que alguém lhe encontra nas redes sociais? Como funciona o instituto? Lá no YouTube nós estamos lá como Instituto Educacional de Psicanálise, IEP. Tá? É uma empresa escola, nós damos formação de psicanálise, curso de mediação e conciliação de conflitos familiares. E agora vamos inaugurar o curso de neuropsicanálise. Só que eu sou membro de um instituto, que é o Instituto de Investigação e Defesa dos Direitos de Cidadania. Esse presta serviços ao serviço público. Esse é serviço público. Então, nós atendemos processos judiciais, onde estão envolvidos crimes de feminicídio, e violência contra o idoso, contra a mulher, e processos de acidentes de trânsito, defesa da cidadania, né, na área de consumidor, vítimas de crimes virtuais, na parte de direitos humanos das vítimas. Minha área de perícia é a vítima, né? E então é outro instituto, mas o Instituto de Psicanálise se encontra lá no YouTube, Instituto Educacional de Psicanálise. E no Instagram também? Tem no Instagram também. O Instituto também? Educacional de Psicanálise. Quando é que vai começar a aula de neuropsicanálise? Quando se formar essa turma de vocês agora. Eu já vou emendar direto, vou terminar essa, eu vou emendar para neuro. Ótimo. Professor, obrigado. Eu que obrigado agradeço. mesmo. Tem muita coisa. Eu ia falar com vocês sobre aquele filme, Você é uma série, que fala sobre um psicopata ali, que ele... enfim, a trama é muito interessante. Como eu disse, a arte imita a vida, né? Eu ia conversar um pouquinho até para entender tudo aquilo, mas a gente vai deixar para uma próxima conversa. Eu quero conversar com o senhor sobre feminicídio. É algo que, infelizmente, tem aumentado no Brasil, né? E penso que tem muita coisa que o senhor pode estar compartilhando com o pessoal. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Faça um convite aqui nessa câmera para o pessoal conhecer o seu instituto. Tá. YouTube... Canal do YouTube, Instituto Educacional de Psicanálise, IEP. E no Facebook, que é um trabalho que nós fazemos junto aos órgãos públicos, à Justiça, Instituto de Investigação, Defesa dos Direitos e Cidadania. Isso aí está lá no Facebook. Maravilha. Professor, obrigado. Eu que agradeço. Ficamos por aqui nesse nosso bate-papo. Você que acompanhou a gente, meu muito obrigado. Você aí no Instagram, meu muito obrigado. Fica ligadinho, acompanhe os cortes, que tem muita coisa boa aqui no nosso De Leão Cast. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa a sua impressão, um comentário. Deus abençoe.